A gente escuta muito, às vezes, dos investidores, dos empreendedores, o Estado não deve atrapalhar, se ele não atrapalhar já está bom demais. Eu entendo que, além de não atrapalhar, ele deve realmente apoiar. O princípio que une é a redução das desigualdades sociais. Não é razoável o Brasil ter um nível de desigualdade superior da Índia, por exemplo. Isso não quer dizer que nós temos que realmente ter um ambiente, digamos assim, prejudicial aos empreendedores, aos investidores. Nós temos que buscar conciliar. Muita gente pensa que a responsabilidade fiscal, o equilíbrio fiscal, isso é uma bandeira da direita, uma bandeira dos liberais, quando, na verdade, não existe política pública sem equilíbrio fiscal. Você vê que os fundamentos mais apreciados, inclusive pelo mercado, estão sendo obedecidos. Cumprimento do arcabouço fiscal, trazer a inflação para o intervalo da meta, e o que se fica ventilando agora não, mas quando chegar em 27, dado que 26 vai ser um ano eleitoral, normalmente se afrouxa, você não precisa se precipitar. O mercado busca o ideal para o mercado. O Haddad tem que buscar o ideal, junto com o presidente Lula, para o conjunto da sociedade. E hoje o cenário é muito mais favorável para o presidente Lula, dado uma série de acontecimentos que nós tivemos. Então a tendência é uma vitória do presidente Lula com uma margem muito maior do que a que ele teve em 2022. Sim, tá começando mais um Market Maker. Seja bem-vindo ao podcast da família investidora brasileira. Eu sou Thiago Salomão. Hoje temos um convidado que veio direto do Piauí, Rafael Fonteles, governador do estado do Piauí. Estamos mais uma vez recebendo um governador que, assim como os outros governadores que vieram aqui, né, representa uma nova cara da política brasileira. A gente recebeu aqui o Zema, de Minas Gerais, Ratinho Júnior, Eduardo Leite. E o Rafael Fonteles também está ali na faixa dos governadores perto dos 40 anos. O Rafael está exatamente com 40 anos. Vem fazendo uma gestão muito elogiada lá no estado do Piauí, sendo reconhecido, inclusive, pela sua gestão fiscalmente responsável. Mas uma peculiaridade diferencia o Rafael dos outros três convidados que eu citei, né? Porque o Rafael, ele é do Partido dos Trabalhadores, do PT. E, bom, o Market Makers, né, como uma voz do mercado, a gente sabe das ressalvas que os investidores têm em relação ao PT, e justamente por isso que o Rafael me chamou muito a atenção, porque, convenhamos, quantas vezes vocês já ouviram falar de um político que tem mestrado em Economia Matemática, já foi premiado em Olimpíadas Internacionais de Química, Física e Matemática, foi assessor de investimentos da XP, é consultor CVM, criou empresas, tudo isso antes de virar político. Pois é, o Rafael, ele graduou-se em Matemática no IMPA, fez mestrado lá também, e antes de ingressar na política foi empreendedor, criou uma empresa de tecnologia, chegou a ser assessor de investimentos da XP, e de 2015 a 2022 foi secretário da Fazenda do Piauí no governo do Wellington Dias. Começou ali sua vida pública, fez um trabalho muito elogiado, inclusive saiu como candidato a governador na sua primeira eleição em 22 e já foi eleito em primeiro turno. E as pesquisas recentes mostram aí que se a eleição fosse hoje, ele venceria de novo no primeiro turno, né, um retrato, né, do trabalho que ele vem fazendo, uma nova geração de político. E a gente aqui no mercado financeiro que gosta de ouvir, tem essa esperança de ouvir os novos políticos, gosta de ouvir não só quem pensa como o mercado, também quem está do lado do governo, enfim, a gente tem essa diversidade de opiniões, então tenho certeza que esse papo vai ser muito bom, e algumas coisas legais que dá para falar também com o Rafael, né? No lado de educação, tem muita coisa bacana sendo feito no estado do Piauí, fala de inovação e de tecnologia com muita naturalidade, defende responsabilidade fiscal, também um ponto importante que a gente vai falar, e vou pedir para ele apresentar um pouco do estado do Piauí, né? Para a turma aqui da Faria Lima, talvez não seja tão familiarizada, mas só uns dados que eu peguei aqui, né? O estado do Piauí, segundo dados do IBGE, teve o quarto maior crescimento econômico entre 2002 e 2022. Foi uma expansão de 105% do PIB do estado. No entanto, ele ainda é um dos menores PIB per capita do Brasil, é o terceiro menor à frente do Maranhão e da Paraíba. Então, muita coisa acontecendo lá no estado, mas ainda tem muito a evoluir. Então, deixa eu dar as boas-vindas. Muito obrigado por vir até a Faria Lima, governador Rafael Fonteles. Tudo bem com você? Tudo bem, Salomão. Obrigado pelo convite. Um prazer estar aqui em São Paulo, aqui nesse podcast muito ouvido
pelo mercado financeiro e pela sociedade em geral, para falar um pouco do Piauí, da nossa visão e comprovar para você que o Piauí é o melhor lugar do mundo para se investir. Ô, louco, já deu um belo call aí, então vamos descobrir isso ao longo da conversa. Só antes, recado dos nossos patrocinadores, já está aqui na mesa, já está aqui na tela. A Binance é a novidade para assessores e consultores de investimentos. Isso mesmo, a Binance, que é a maior corretora de criptomoedas do mundo, acaba de lançar sua nova ferramenta B2B, o Binance Wealth. Através do Binance Wealth, é possível que escritórios de investimentos distribuam criptomoedas para os seus clientes com a maior segurança do maior nome do mercado global. Afinal, são mais de 280 milhões de clientes espalhados no mundo todo. O processo é bem simples, é só você fazer o cadastro do seu escritório de investimentos para se tornar parceiro do Binance Wealth. Para o cliente final, acesso a todos os serviços da plataforma Binance, incluindo as mais de 500 criptomoedas, agora combinando ao atendimento que você já está acostumado do seu assessor ou do seu consultor de investimentos. A vantagem para o escritório de investimento é que ele passa a oferecer criptomoeda com a liquidez, segurança e solidez que a Binance tem e vai ser remunerado por isso. Então, se você quer comprar Bitcoin, Ethereum ou as mais de 500 criptomoedas na maior e mais líquida plataforma do mundo usando o seu assessor de investimentos, você já pode fazer o cadastro ali. O site vai estar na descrição do vídeo, mas eu já falo aqui para quem estiver ouvindo, está na academia, está passeando com o cachorro, www.binance.com/pt-br/wealth. Então já está ali também o link na descrição para vocês, assessores e consultores também estarem junto da Binance. Meu querido governador, vamos lá, vamos começar pelo começo aí, vamos falar um pouco de até a pergunta que eu fiz para os outros governadores que vieram aqui, que não começaram na política de uma maneira tradicional. Queria saber qual foi o estalo que te deu para trocar ali suas conquistas ali no campo acadêmico, a empresa que criou, escritório de investimentos e migrar para a vida pública. O que foi que te trouxe para a política? Perfeito, Salomão. Primeiro dizer que eu tenho uma história familiar ligada ao Partido dos Trabalhadores. O meu pai, que é médico e também professor de matemática, ele foi um dos fundadores, estava no início do partido lá no estado do Piauí. Ele foi deputado estadual, deputado federal, foi candidato a governador lá em 1986, quando eu tinha 1 ano de idade. Então, certamente, a questão da missão pública, da vida pública, foi plantada ali já no meu berço. Mas eu não participei da militância propriamente partidária. Eu tive realmente uma carreira acadêmica muito veloz, tanto no ensino básico, quanto no ensino superior, quanto na pós-graduação. Entrei no mercado, no setor empresarial, especialmente na área educacional, mas também passei um pouquinho pelo mercado financeiro, como você leu aí na descrição do nosso currículo. Eu realmente fui agente autônomo de investimento, consultor CVM, assessor da XP e de outras corretoras antes da XP, tentando desbravar o mercado financeiro lá em 2007, 2008. Inclusive um período muito difícil, você lembrar aí, 2008, né? Não precisa dizer muito, né? Crise do subprime, né? O que nós tivemos naquele ano, né? E, portanto, eu não, durante a minha adolescência, minha juventude, o início da minha vida profissional, eu não tive uma militância política, mas certamente aquela formação que veio do berço do meu pai me influenciou bastante. Aí, subitamente, em 2015, o Wellington foi reeleito pela 3ª vez. Ele foi 2 vezes, depois foi senador, depois ele foi para 3º mandato de governador. Ganhou as 4 no primeiro turno, mas ali, eu tinha 29 anos, ele me fez um convite para ser secretário de Fazenda. E ali eu tive que tomar uma decisão de vida muito radical, porque é meio que incompatível a vida empresarial, pelo menos como empreendedor. Claro que eu ainda hoje sou sócio de algumas empresas, mas não mais como gestor privado. Eu tinha que trocar a gestão privada pela gestão pública. E aí decidi ser secretário de Fazenda. Fui secretário por quase 8 anos, presidi o Concefaz por quase 4 anos, fui eleito por unanimidade 2 vezes. Então isso me deu uma visão de Brasil muito privilegiada dos demais estados da federação. E
pelo trabalho que a gente desenvolveu e pela relação de confiança que eu tive com o atual ministro Wellington Dias, ex-governador, né? Ele fez o convite para a gente disputar uma eleição majoritária de governador do Piauí. Claro que eu também cuidei da parte de investimentos, ou seja, eu não fiquei só na parte do dizer não. Normalmente o secretário de Fazenda tem que fazer esse papel difícil, né? Enquanto os outros secretários estão lá buscando executar mais programas, mais políticas públicas, o secretário de Fazenda é que faz o papel de segurar as rédeas, né, do governo para garantir o equilíbrio fiscal, mas eu também cuidei do programa de investimentos. Então, isso possibilitou realmente uma penetração em todos os municípios do estado do Piauí, o que resultou, né, com o apoio de Lula, com o apoio de Wellington e da nossa base, que era uma base muito forte, ganhar as eleições de 2022 para governador com o recorde de votos da história do estado. Então, foi minha primeira eleição e já tivemos esse êxito graças a essa união desse grupo político muito forte e, claro, a força do presidente Lula, do governador Wellington, lá no estado do Piauí. Então, isso me possibilitou. Mas, basicamente, o divisor de águas foi esse convite que o atual ministro e ex-governador Wellington me fez para ser secretário de Fazenda. E aí me despertou, certamente, aquele talvez um sonho de criança, por ver meu pai militando na vida pública, buscando implementar uma gestão que possibilitasse mais igualdade de oportunidades, mais justiça social. Eu vi que chegou o momento de eu abraçar a oportunidade. Essas oportunidades não surgem em todo momento. Então foi uma escolha que eu fiz naquele momento e, como tudo que faço na vida, abracei a missão para ser o melhor possível. Eu realmente me dediquei muito para me destacar enquanto secretário, ajudando o estado do Piauí a passar a ter um equilíbrio fiscal muito mais robusto, uma capacidade de investimento muito maior. Tivemos várias crises nesse período, então, não sei se você acompanhou, mas nesse período de 2016 teve o impeachment da Dilma, então teve uma dificuldade muito grande para os estados em 2017, 2018, ali começou a se gerar aquele regime de recuperação fiscal, então tivemos um problema grave fiscal para os entes subnacionais naquele momento. E depois, no segundo mandato, que eu fui secretário do Wellington, quarto mandato dele, na verdade, tivemos a pandemia. Então, você imagina o que essa função de secretário de Finanças, secretário de Fazenda, passou por desafios. Então, foram duas sabatinas, dois desafios muito grandes que nós superamos. E eu acho que a gente fez a nossa parte e, consequentemente, a oportunidade para disputar um cargo eletivo surgiu. E eu realmente abracei de corpo e alma, percorri os 224 municípios em 8 meses, que não é uma tarefa fácil, né? Então eu conheço o Piauí realmente em cada pedaço daquele estado, eu conheço com muita propriedade, graças a Deus. Abracei realmente, eu costumo dizer, tive um banho de polvo, porque a função de secretário é muito uma função de gabinete, então eu fui realmente ao encontro da população. E isso só aumentou, né, a minha dedicação, a minha devoção à população piauiense para poder realmente dar uma contribuição maior ainda do que eu tinha dado como secretário, agora como governador do estado do Piauí, com o apoio de todo esse time que nos dá sustentação política. Então, basicamente, foi isso que aconteceu na minha vida. Governador, já anotei aqui 3 perguntas que já pipocaram na minha cabeça. Vou começar pela mais fácil. Explicando aqui para um Faria Limer que está aqui representando o mercado e não conhece o estado do Piauí, você visitou todas as cidades. Se fosse fazer aquele pitch elevator do que é o estado do Piauí, como é que você explicaria para nós aqui da Faria Lima o que representa o estado do Piauí? Você já começou o papo falando que é o melhor lugar do mundo para se investir. Exatamente. Por quê? É o melhor lugar do mundo para se investir e nós estamos aqui na Faria Lima. Nós temos um escritório da Invest Piauí na Faria Lima. O Ricardo é um executivo que mora aqui, é piauiense, mas mora aqui e faz essa ponte com os investidores. Então, o Piauí realmente ele precisa ser melhor conhecido e as suas oportunidades e potencialidades também para que a gente consiga atrair investimentos para o nosso estado. Eu não tenho dúvida que tem um gap de oportunidades enorme em várias áreas e é isso que realmente me entusiasma de eu fazer missões nacionais e internacionais divulgando, Salomão, esse potencial. Então eu digo que é o melhor lugar do mundo para investir, porque de fato nós temos potenciais que são muito evidentes e devem ser aproveitados. Eu começo
destacando um ponto muito importante, que é essa capacidade institucional do Estado hoje de acolher e apoiar o empreendedor, o investidor. Então, nós entendemos, e eu, com a experiência de empreendedor que fui na área educacional, até na área do mercado financeiro, né, esse papel que o Estado tem, não apenas de não atrapalhar. A gente escuta muito, às vezes, dos investidores, dos empreendedores, o Estado não deve atrapalhar, se ele não atrapalhar, já está bom demais. Eu entendo que, além de não atrapalhar, ele deve realmente apoiar. E o papel do Estado também é cuidar do interesse coletivo. Então, o Estado ele tem esse papel de apoiar e de ter uma postura proativa de evitar conflitos de qualquer natureza que atrapalhem a coletividade, o bem-estar das pessoas. Então, há muito alinhamento entre o que o governo quer e os empreendedores querem. Gerar empregos, por exemplo, são interesses alinhados nossos. Uhum. Então, não há oposição entre governo e empreendedores nesse aspecto, né? Então, nós temos um ambiente institucional no Piauí hoje muito favorável, um Estado que procura ser amigável ao empreendedor, com ambiente de negócio. Criamos a Invest Piauí, que tem uma função muito relevante e hoje é copiada por outros estados, para exatamente ser esse suporte entre o empreendedor e os vários órgãos públicos, para agilizar o processo de licenciamento, para agilizar o processo de regularização, para realmente apoiar na qualificação da mão de obra, na segurança pública, que são itens essenciais para o trabalho dos empreendedores, das empresas. Então, eu destaco nesse primeiro momento essa capacidade institucional que hoje o governo do Piauí tem no apoio aos investidores e aos empreendedores. Esse é um ponto muito importante. Segundo ponto que eu destaco é o nosso capital humano. Nós temos investido muito na qualificação do nosso povo, sobretudo na aproximação do mundo da educação do mundo do trabalho. Então, só para você ter uma ideia, Salomão, nós temos 512 escolas no Piauí de ensino médio, da rede pública. As 512 escolas hoje ofertam o tempo integral e todas ofertam a educação profissional e técnica. Então, hoje nós temos uma educação muito mais favorável para o mercado de trabalho e para a formação básica de excelência por causa dessa decisão que tomamos. Então, é uma educação de base tecnológica. Então, nós colocamos, por exemplo, inteligência artificial como disciplina obrigatória. Nós temos a maioria das escolas hoje com aula de robótica, programação, educação financeira, empreendedorismo. Nós fomentamos muito o clube da leitura dentro das bibliotecas estaduais para fomentar uma leitura mais aprofundada, dado que a nossa juventude hoje, em função desse mundo digital, está muito propensa à superficialidade total, vídeos muito curtos, não aprofundam em quase nada. Então, a capacidade de pensar, a capacidade analítica tem sido cada vez mais reduzida. Então, esse trabalho que nós temos feito à nossa juventude é algo realmente muito singular. Então, nós teremos certamente, nesses próximos 2, 3, 4 anos, uma população de 18 a 20, 21 anos com uma qualificação excepcional na média. Eu não estou falando de ilhas de excelência, que em todo lugar tem. Nós estamos falando da população média, da juventude média, tem uma qualificação muito melhor. E agora vamos investir cada vez mais no ensino superior e na parte de pós-graduação. Vamos dobrar a quantidade de vagas de ensino superior do Piauí ao longo dos próximos 4 anos. E, se Deus permitir que eu e o povo permitirem que eu continue à frente do governo do Estado, mas todas essas vagas, ou a grande maioria delas, melhor dizendo, na área de STEM. Então, ciência, tecnologia, engenharia, matemática vai ser um foco muito importante nosso. Então, eu destacaria capital humano cada vez melhor qualificado, e o nosso povo tem uma característica muito boa, sabe receber, acolher bem os que vêm de fora. Então, nós temos hoje lá, por exemplo, na área do agro, que é um dos setores que eu vou citar aqui, né, vários investidores de outros estados do Brasil, do Rio Grande do Sul, de Santa Catarina, do Paraná, de São Paulo, do Goiás, do Mato Grosso, e que são muito bem acolhidos no estado do Piauí pelo nosso povo em geral. Então, nós temos essa característica da boa-fé, da hospitalidade e também da vocação para estudar e estudar muito. E, por fim, nós sabemos quais são as áreas que nós somos competitivos. Então, o nosso governo tem feito um trabalho, e isso tem se irradiado para a sociedade em geral, para isso não ficar apenas de posse do governo, mas as instituições empresariais, o Sistema S, né, a academia, todo mundo tentando remar na mesma direção de demonstrar para o Brasil e para o mundo esses potenciais que o Piauí tem para não ficar só na voz do governo.
Então, por exemplo, a parte da agropecuária. Então, nós, sem dúvida, estamos vivendo um processo muito semelhante ao que o Centro-Oeste viveu há 20, 25, 30 anos atrás. Então, inúmeras oportunidades no setor de frigoríficos, no setor de usinas de biocombustíveis, no setor de beneficiamento do algodão, no setor de grandes propriedades irrigadas e também pequenas propriedades irrigadas. Então, há realmente um crescimento exponencial do Piauí nessa área. Por quê? Porque guarda condições naturais, reserva hídrica gigante, um índice pluviométrico razoável, terras agricultáveis e ainda de preço bem mais em conta do que em outras regiões do país. Esse ambiente de regularização fundiária e ambiental também bastante qualificado. Então, esse é um potencial. E quem diz são os que estão empreendendo lá e já vieram, como eu falei, de fora do Piauí. A área da energia verde. Nós somos o terceiro maior produtor de energia solar e eólica do país. Temos a maior usina eólica da América Latina, a segunda maior usina solar do Brasil. Somos candidatos naturais, portanto, à industrialização verde. Data centers, hidrogênio, amônia, siderurgia verde, tudo isso em função de termos a matriz elétrica mais limpa do Brasil, 99,75%, e temos uma geração de energia abundante. Nós produzimos 7 gigawatts e consumimos apenas 1 gigawatt. Então, 6 gigawatts de salto que está indo para outros estados do Brasil através do sistema interligado nacional, do sistema elétrico brasileiro. Então, energia verde, claramente. Fronteira mineral, ferro, níquel, terras raras. Temos já a exploração de ferro e de níquel, atualmente. E temos um potencial enorme em potássio, em fosfato, em terras raras. Então, nós estamos ampliando muito a pesquisa junto ao Serviço Geológico Brasileiro, ao próprio governo do estado fazendo pesquisa mineral. Então, é outra área muito importante. A área da economia digital. Hoje eu tenho, Salomão, 50 mil estudantes do ensino médio fazendo um curso técnico na área da economia digital. Estou falando de desenvolvimento de sistemas, marketing digital, programação de jogos. Então, nós vamos ter realmente o capital humano para essa área digital muito qualificado. Então, a indústria em volta da economia digital, sem dúvida, é algo que nós temos uma vantagem competitiva muito grande. E destacar também o turismo e a economia criativa, o turismo, sobretudo, de experiência, de base ecológica. Nós temos, tanto no litoral quanto no interior, tanto no sertão quanto no cerrado, quanto no litoral, nós temos um potencial para esse turismo que ainda está engateando. No Brasil, no Nordeste, quanto mais no Piauí. Então, eu falaria aí de 5 áreas que nós temos uma vocação muito clara. O governo está trabalhando nessa direção, a academia também, o Sistema S também. Então, você vai encontrar um ambiente muito favorável para investir nessas áreas. E, claro, que tudo isso vem junto à infraestrutura logística e energética. Então, muitas PPPs, concessões, investimentos públicos na área de rodovia, ferrovia, porto, hidrovia, aeroportos, linhas de transmissão, subestações de energia. Então, nós estamos vivendo realmente um boom de investimentos públicos e privados simultaneamente no estado do Piauí. Mas nós queremos muito mais e é por isso que eu estou aqui, para pegar a sua audiência e fazê-los investir no Piauí. Não, excelente call aí. Em 10 minutinhos você conseguiu resumir muito bem ali. Certamente as passagens ali pro Piauí nessa hora no Google ali vai começar a aumentar a procura. Mas, pô, é outra pergunta aqui que eu anotei. Você é um empreendedor, talvez hoje está na vida pública, mas criou ali sua carreira como empreendedor. Você até falou, né, um dos primeiros pilares, né, acolher o empreendedor. E você também trabalhou no mercado financeiro. Bom, a gente está aqui no mercado financeiro, a gente sabe que o PT não é o partido favorito do pessoal do mercado financeiro. Embora você tenha o seu vínculo ali com o seu pai, que estava ali como um dos arquitetos ali do PT no estado, por que o PT? Ou, até em outras palavras, o quanto você acha que essa conexão do mercado financeiro e do empreendedor, o quanto isso não te tirou do PT? A minha dúvida é muito mais na linha de que a turma que está no mercado financeiro realmente acaba escolhendo o outro lado político ali. Olha, o PT, ele é a nossa escolha de partido político porque o princípio que une, sobretudo,
quem milita no Partido dos Trabalhadores, é a redução das desigualdades sociais. Então, esse para nós é um princípio basilar da nossa missão pública. O PT realmente coloca esse princípio como sendo o principal, redução das desigualdades sociais, e nós entendemos que o papel do poder público é nessa direção. Então, o governo ele não pode governar só para um setor, ele tem que conciliar os interesses e tem que mirar um objetivo. Então, o objetivo é reduzir desigualdades, em outras palavras, aumentar as oportunidades. Então, por exemplo, eu preciso ter recurso público, oriundo dos impostos, para financiar a educação em tempo integral, que eu citei anteriormente. Porque somente com a educação de tempo integral, uma educação de excelência, o filho realmente do pobre, o jovem de baixo poder aquisitivo, vai ter condições de, no sistema que nós temos na nossa sociedade, de prosperar, de progredir. Então, se eu realmente não tiver financiamento para uma educação pública de qualidade, de excelência, de forma a igualar oportunidades, eu não vou contribuir para esse princípio da diminuição das desigualdades sociais. Então, eu acho que o papel dos homens e mulheres públicos é realmente tentar conciliar os diversos interesses da sociedade, que muitas vezes são antagônicos, então há claramente uma disputa de interesses em cada tema legislativo, em cada execução orçamentária que você faz, seja no âmbito federal, ou no âmbito estadual, ou no âmbito municipal. Então, o papel do governo é mediar, e quem é governo, né, tem que ter um princípio a seguir, um norte a seguir. Então, nós seguimos o norte de redução das desigualdades sociais. Isso não significa não acolher bem o empreendedor, o investidor, não entender que o mercado financeiro tem o seu papel exatamente de conectar poupadores com quem precisa de crédito para poder alavancar os seus investimentos. Então, nós respeitamos isso, mas claro que nós entendemos que o papel do poder público não é apenas atender, né, ao que os investidores ou os empreendedores desejam como sendo o cenário ideal, sob pena de você prejudicar esse princípio mais importante, que é o de reduzir as desigualdades sociais e aumentar a geração de oportunidades. Então, eu penso muito dessa forma. Sei que dentro do PT você tem um ambiente heterogêneo, você tem algumas pessoas mais à esquerda, algumas mais próximas ao centro, mas o que une fundamentalmente todos que militam neste partido é esse princípio da redução das desigualdades sociais. Não é razoável o Brasil ter um nível de desigualdade superior da Índia, por exemplo. Quando a gente vê, tem a imagem da Índia, alguns podem pensar que a Índia tem uma desigualdade social maior do que a brasileira, e não é verdade. Aqui a desigualdade social é maior. Então, um país desse porte, com esse potencial, nós não podemos não nos indignar com isso. Isso não quer dizer que nós temos que realmente ter um ambiente, digamos assim, prejudicial aos empreendedores, aos investidores. Nós temos que buscar conciliar, e eu procuro seguir esse princípio da redução das desigualdades, tentando trazer para perto aqueles que investem, aqueles que empreendem no nosso Estado. É claro que nós não vamos conseguir nunca atender, repito, esse modelo ideal que o mercado muitas vezes deseja, sob pena da gente contribuir para a concentração de mais riqueza ainda na mão de poucos. Então, por isso que o papel do poder público é conciliar, e nosso partido, nosso campo político, advoga nessa direção. O papel do Estado é reduzir desigualdades, e eu acho que isso é perfeitamente possível de ser feito, conciliando com um ambiente de negócios favorável para o empreendedor, até para gerar mais oportunidades de trabalho para quem precisa. Muito bom. E a última pergunta aqui que surgiu enquanto você estava falando, que você disse que se preparou muito quando foi convidado para ser secretário, e eu fiquei pensando, quando a gente vai, sei lá, chamado para ser chefe de uma área, ou tocar uma multinacional, alguma coisa, você vai ver o que o chefe anterior fazia, ou vai ver um curso, algum livro. Como se prepara para ser secretário da Fazenda de um estado, né? Porque eu imagino que a gente não deve ter tantos benchmarks assim no Brasil, né? Com todo respeito, mas assim, a classe política não é aquela, não tem um histórico tão longo e também não tem uma super
enciclopédia ali de nomes a serem seguidos. Enfim, o que é essa preparação? Uma preparação teórica, vai nos livros, vai fora do Brasil, ou dentro do Brasil dá para se preparar? Como é que foi feita essa preparação até um cara tão estudioso como você, né? Olha, primeiro dizer, Salomão, que a essência do trabalho de um secretário de Fazenda é a busca pelo equilíbrio fiscal. Então, muita gente pensa que a responsabilidade fiscal, o equilíbrio fiscal, isso é uma bandeira da direita, uma bandeira dos liberais, quando, na verdade, não existe política pública sem equilíbrio fiscal. Então, o que vai definir se você é de direita ou de esquerda, se você é liberal, conservador, é o que você vai fazer após ter o equilíbrio fiscal. Porque sem um equilíbrio fiscal, você não vai conseguir fazer nenhuma política pública. Então, o equilíbrio fiscal é uma premissa. Então, eu costumo dizer muito isso. Isso não é uma bandeira de um lado ou de outro da política. Todos que querem fazer um bom governo, fazer o bem para o povo, tem que primar pelo equilíbrio fiscal. No momento que você tem equilíbrio, você tem capacidade de investimento, aí você vai decidir para onde vai alocar esse recurso possível de investimento. É para fazer educação de tempo integral? É para fazer hospitais melhores, que o SUS realmente funcione para a população mais pobre? É investir na segurança pública? Então, você só pode pensar em investir depois que você tem um equilíbrio. Então, eu felizmente tive a total compreensão do ex-governador Wellington, não é, desse papel, de que a gente tinha que fazer o dever de casa para, por exemplo, conseguir uma operação de crédito, porque a operação de crédito normalmente só é com o aval da União, e para ter aval da União tem que ter CAPAG, tem que ter o rating avaliado pelo Tesouro Nacional, que é técnico, não é subjetivo. E aí você, para poder ter uma operação de crédito, para você ter um volume maior de recursos naquele seu mandato, para investir em estradas, para investir em escolas de tempo integral, você tem que fazer o dever de casa. Então, meio que a gente conseguiu um ambiente político favorável para implantar as medidas necessárias para garantir o equilíbrio fiscal. Medidas essas que muitas vezes são atacadas pelo nosso próprio campo político. Mas você tem que, muitas vezes, enfrentar. Então, com relação a esse processo de aprendizagem, eu acho, Salomão, que nos últimos 15, 20 anos, nós tivemos um amadurecimento da gestão fiscal nos entes subnacionais. Então, o que aconteceu muito na década de 80, na década de 70, na década de 90, em que você tinha gestões fiscais de estados e municípios muito ruins, isso mudou muito com o aperfeiçoamento das leis de responsabilidade fiscal. Foram várias. Nós temos a mais conhecida, que é a Lei de Responsabilidade Fiscal, do Zé Roberto Afonso, que inclusive é um grande amigo nosso. Ela é um pedaço desse arcabouço que foi se formando, necessitando que os estados não ficassem periodicamente quebrando e se socorrendo à União. Claro que ainda, vez ou outra, você vê alguns estados precisando do socorro da União, de uma redução da dívida, de uma postergação da dívida. Inclusive, curiosamente, os estados mais endividados da federação são os mais industrializados. Será que é coincidência? Ou será que essa industrialização derivou de um investimento pesado que a União fez nesses estados em décadas passadas? Claro que foi fruto disso. Então, para esses estados terem uma infraestrutura propícia à industrialização, você teve muito capital, muito recurso federal investido. Mas esse é um tema que a gente pode debater em outro momento ou em outra pergunta, mas só para não perder o fio da meada. Então você passou a ter vários exemplos exitosos em governos de direita e de esquerda que tiveram responsabilidade fiscal, tiveram capacidade de pagamento. Então, o que a gente fez para diminuir nossa curva de aprendizagem foi muito mais mirar em exemplos exitosos e formar o nosso próprio modelo dentro das condições políticas que você tem em cada momento. Porque nem toda reforma você tem condição política de aprovar em qualquer momento. Por exemplo, o primeiro ano de uma gestão é o ano mais propício para você aprovar reformas fiscais mais difíceis, por motivos óbvios. Então você tem que entender cada vez mais a dinâmica política do mandato para você ser cirúrgico
e aproveitar bem as oportunidades que cada ano do mandato lhe propicia do ponto de vista político. E claro que é muito difícil fazer isso sem ter base política forte no parlamento. Então, eu aprendi, obviamente, isso com o ex-governador Wellington e também estou seguindo os mesmos passos de ter uma base política coesa no parlamento. Então, nós temos isso no Piauí. Isso garante uma estabilidade institucional muito importante para que o governo aconteça na velocidade que deve acontecer, que as decisões tomadas realmente aconteçam rapidamente, que aquilo que o órgão fiscal ou o time econômico proponha, ainda que tenha algum debate, ele meio que passa com poucas modificações para poder a gente conseguir esse desejo, esse objetivo do equilíbrio fiscal. Então, é uma premissa e eu realmente aprendi muito com exemplos exitosos em vários estados brasileiros. Então, você tem muitos exemplos de estados que saíram de um endividamento muito alto para um endividamento baixo, passaram a ter capacidade de pagamento. Você aperfeiçoou muito esse rating que é dado pelo Tesouro Nacional, que hoje basicamente olha para 3 indicadores: o indicador do endividamento, o indicador da poupança corrente, que é mais ou menos despesa versus receita corrente, e o indicador de liquidez. Então, ficou realmente uma base, de certa forma, fácil para nortear a decisão. Então, hoje, todo estado quer ter a Capag pelo menos B, para poder ter o aval da União, para poder se financiar. E, portanto, o trabalho ele é nessa linha. E lembrando, é muito importante, às vezes as pessoas esquecem. Na Federação Brasileira, Salomão, estados e municípios não emitem moeda nem emitem títulos. No passado já fizeram isso. Ou seja, não há muita liberdade de política macroeconômica para estados. Nos Estados Unidos você tem isso. Aqui não. Ou seja, é receita-despesa. Não tem muito como fugir disso. E claro que você vai lá usando o potencial de endividamento para acelerar investimentos. Por exemplo, o Piauí hoje, nesse momento, que não tem dívida com a União, eu não estou parado só batendo palma para o fato de eu não ter dívida com a União. Eu estou buscando operações de crédito junto ao Banco do Brasil, junto ao Banco Mundial, junto ao Banco Interamericano, para aumentar minha capacidade de investimento, ainda que isso eleve a dívida momentaneamente. Então, tanto nós estamos pegando operações de crédito novas para sustentar o Piauí como a maior taxa de investimentos do Brasil. Nós estamos investindo 17% da receita corrente líquida. É o maior índice do Brasil. Claro, isso eleva o endividamento, tem elevado. Mas, ao mesmo tempo, eu estou alongando o perfil da dívida com o Banco Mundial, com o Banco Interamericano, com taxa de juros menor. Então, eu estou tendo capacidade de investimento, o endividamento crescendo mais pouco, comparando aos indicadores de outros estados que são super endividados aqui no Brasil. E, repito, usando a regra do jogo para poder alavancar os investimentos sem comprometer capacidade de pagamento e capacidade de endividamento. Quais exemplos de estado que você poderia abrir aí para a gente que ajudou a nortear os seus estudos aí? Olha, no Nordeste você tem alguns estados que há muito tempo estão com a Capag-A. Por exemplo, o estado da Paraíba. Muito tempo tem uma Capag-A, há muito tempo é governado pela centro-esquerda e tem um exemplo exitoso. Você tem o estado do Espírito Santo, é uma referência, foi governado muito tempo pelo Paulo Artung e pelo Casagrande. Nossa, inclusive o Paulo Artung, depois que essa entrevista for ao ar, ele é o próximo político, se bem que político ele não é mais, tá... Mas tem uma grande experiência Sim, na política. Tem seu legado no Espírito Santo, mas não está mais... Então, eu estou citando o exemplo, pegando um estado do Nordeste e um estado do Sudeste, que entra governo, sai governo, eles mantêm a capacidade de pagamento e a capacidade de investimento. Você vê, esses estados também estão entre os primeiros na capacidade de investimento. Então, conseguem manter capacidade de pagamento, capacidade de endividamento, mas estão investindo. Não estão abrindo mão de fazer o investimento público. Por quê? Porque o investimento público, ainda que ele seja de menor monta do que o investimento privado, ele atrai o investimento privado. Quando eu estou duplicando uma rodovia, quando eu estou investindo em escola de tempo integral, quando eu estou fortalecendo a segurança pública em determinada região do estado, facilita a decisão do investidor de alocar uma planta industrial, um comércio atacadista, um empreendimento agropecuário ali naquela região. Então, tem que ter investimento público. A gente tem que perceber que isso, porque muitas vezes é o primeiro item da despesa que é sacrificado no momento que você tem que fazer um ajuste fiscal, é o investimento público.
Mas é fundamental ter investimento público para poder você ter crescimento econômico e atrair investimento privado. Não que seja só isso, mas é um fator muito importante para alavancar investimentos privados. Só deixa eu fazer um aviso para a audiência, né? Eu falei no começo do episódio, mas o Rafael Fonteles é o 4º governador que a gente traz aqui no Market Makers, né? A gente já trouxe o Eduardo Leite, o Romeu Zema e o Ratinho Júnior. E a gente tem um material exclusivo com os principais pontos de cada uma dessas entrevistas. Então, quando essa entrevista for ao ar, a gente já vai ter feito um resumão desse papo, com tudo que você precisa saber a respeito de como pensam esses políticos que hoje estão construindo seu início de trajetória profissional, mas a gente imagina que vão estar aí por muitos anos e décadas com projeção nacional. Então, se você quiser receber esse material, a gente vai deixar um link na descrição, ou vai aparecer um QR Code aí na tela, para você acessar esse resumão do que pensam cada um desses políticos que já vieram aqui no Market Makers. Como a gente trabalha sem pauta, governador, eu vou trazer um pouco um âmbito nacional, qualquer coisa a gente volta de novo a falar um pouco do Estado, porque quando você foi falando sobre a gestão como um secretário, né, o primeiro ano é o ano mais importante de ajustes, não foi bem o que o mercado viu aí com a gestão do Lula 3, né? Esperava-se uma proposta mais dura no começo, né? Como é esperado, né? Primeiro ano, vamos trazer as más notícias para depois ir colhendo. E talvez foi isso, talvez não, né? Claramente foi essa, talvez a frustração que o mercado teve ali, tanto com a falta de novidades e até o que foi anunciado pelo ministro Haddad no final do ano passado, que foi um pouco neutro, né, o resultado. Como é que você vê esse balanço fiscal do governo nesse Lula 3? Pensando que... depois eu trago outra pergunta, mas que eu acho que é um assunto que não vai ser falado em 2026. Acho que a eleição deve continuar muito polarizada. O pessoal que falar de fiscal talvez vai perder voto. Mas como você está vendo essa gestão fiscal aí do Lula 3? Olha, primeiro deixa eu fazer uma observação, Salomão, sobre esse período 2022 e 2023. Nós tivemos em 2022 duas grandes decisões do governo federal anterior que comprometeram bastante o equilíbrio fiscal brasileiro. Você teve um aumento dos programas sociais num nível que nem os governos do PT de antes tinham feito. Então você subiu o patamar, por exemplo, do Bolsa Família, que na época chamou de Auxílio Brasil, auxílio emergencial, quase 3 vezes. Isso foi feito em 2022. E também a base tributária foi extremamente atacada através de medidas populistas de redução do ICMS, por exemplo, dos estados. Ou seja, se atacou até o equilíbrio fiscal dos estados. Então, veja, o contexto de 2022 é que gerou o contexto de 2023. Ora, tudo que o PT deseja é aumentar essa proteção social dos que mais precisam. Então, claro que se houve um aumento num governo de direita dos programas sociais, o governo do presidente Lula iria manter e aperfeiçoar, como voltou a aperfeiçoar os critérios, por exemplo, do Bolsa Família, para poder realmente priorizar as contrapartidas no cuidado com a saúde, com a educação das crianças, o aspecto familiar do Bolsa Família e não aquela questão unipessoal. Então, aperfeiçoou o programa Bolsa Família e, claro, tanto o presidente Lula quanto o candidato adversário, eles propuseram, por exemplo, isenção do imposto de renda para quem ganha até R$5.000. O presidente Lula colocou um adicional, com compensação dos mais ricos, para poder manter o equilíbrio das contas públicas. Então, tudo que aconteceu em 23 decorreu da disputa de 2022. E quem tomou essas medidas, que gerou uma ampliação dos programas sociais, que muitas vezes é criticado pelo mercado, né? E que não foi criticado em 22 por muita gente, por uma parte sim, por outra parte não.
gerou essa condição de, em 2023, ser um ano de expansão fiscal e não de ajuste fiscal. Se você olhar para 2003, 20 anos antes, em 2003, o presidente Lula aproveitou, sim, o primeiro ano para fazer algum ajuste, né? Até surpreendeu boa parte do campo político e se decepcionou, inclusive. Mas ele, percebendo que era absolutamente necessário ter equilíbrio fiscal para poder fazer política pública, ele tomou a decisão corajosa de fazê-lo no primeiro ano. Então, agora em 23 não se repetiu isso, mas mesmo assim se fez um arcabouço fiscal crível, porque o outro arcabouço fiscal não foi cumprido nenhum dos anos. Esse agora, pelo menos, está sendo cumprido. Está sendo cumprido dentro da banda que foi destinada. Você vê muito bem funcionando a política monetária para trazer a inflação para dentro da meta. O Boletim Focus dessa semana já colocou praticamente dentro da meta. Aí começa a se discutir se realmente esta meta de 3%, com intervalo de 1,5% para cima, é a ideal, porque você chega num momento em que essa taxa de juros ela existe porque está se buscando os 3% da inflação. Se fosse 4%, por exemplo, já estaria diminuindo muito provavelmente a taxa de juros. O que está previsto só para o ano que vem já teria ocorrido nesse segundo semestre, mas essa é uma discussão muito mais aprofundada que tem que ser feita. Mas você vê que os fundamentos mais apreciados, inclusive pelo mercado, estão sendo obedecidos. Cumprimento do arcabouço fiscal, trazer a inflação para o intervalo da meta. E o que se fica ventilando agora é, não, mas quando chegar em 27, dado que 26 vai ser um ano eleitoral, normalmente se afrouxa. Ora, mas você não precisa se precipitar. Vamos primeiro ver se vai ser cumprido o arcabouço de 25. Você vai ter um arcabouço para 26. E o ministro Haddad cumpriu em 23, em 24 e 25, vai fazer muito para cumprir em 26. E em 27, obviamente, que em sendo necessário novos ajustes serão feitos. Então, se você olhar a curva, por exemplo, do Bolsa Família, tanto com as famílias que conseguiram renda para sair do programa, quanto também o combate às fraudes, você já teve uma redução na despesa global destinada a este programa. Agora se cobra muito uma auditoria maior sobre o BPC. Combater fraude, todos são favoráveis. Ninguém não é favorável a combater as fraudes. Mas você tirar direitos, o presidente Lula jamais vai concordar com isso. Mas dentro do universo do combate às fraudes, há sim espaço para fazer algum ajuste, para você realmente destinar os programas a quem realmente precisa. Todos esses programas sociais, previdenciários, têm que ter uma lupa quase que diária para você garantir que quem vai receber é quem merece, quem cumpre os requisitos da lei. Então eu acredito que a política do Haddad tem sido muito bem executada, apesar de estar muitas vezes criticada pelo mercado, que, repito, o mercado busca o ideal para o mercado. O Haddad tem que buscar o ideal, junto com o presidente Lula, para o conjunto da sociedade. E aí eu volto àquele tema. O papel do poder público é conciliar estes interesses num norte muito claro, que é o que define o nosso campo político, de redução das desigualdades. Então, reduzir a extrema pobreza é fundamental. Foi a maior redução da extrema pobreza dos últimos 2 anos. Eu parabenizo aqui o trabalho também do nosso ministro Hélito, designado pelo presidente Lula. Então, redução da extrema pobreza, redução da insegurança alimentar e o índice de Gini, que é a melhor métrica para medir desigualdade, para não ser algo subjetivo. Você tem um indicador, que é o índice de Gini. Foi a melhor evolução do índice de Gini nos últimos 2 anos. Então, o governo tem conseguido, repito, atender a esse princípio que norteia o nosso campo político de redução das desigualdades sociais e fazendo o dever de casa, a meu ver, do ponto de vista do equilíbrio fiscal. Porque nós temos uma lei do arcabouço fiscal que está sendo cumprida. Nós temos metas de inflação que está sendo cumprida e, pelo visto, com essa redução do dólar, inclusive com essa possível pacificação da relação comercial Brasil-Estados Unidos, né? Que se você perguntasse há um mês atrás quem é que apostaria nisso, acho que 99% não apostaria. Então, melhorou o diálogo com os Estados Unidos. Então, dólar caindo. A Petrobras reduziu a... Então, é muito provável que o Boletim Focus das próximas semanas já apresente
Ou seja, a expectativa do próprio mercado que o governo vai cumprir metas. Desemprego na mínima histórica, da série histórica. Desemprego na mínima histórica. E isso sem impedir o Banco Central de exercer o seu papel, que tem um mandato de usar a política monetária para meta de inflação. O que pode ser discutido, obviamente, e boa parte do nosso campo político discute isso, é se essa meta está razoável para a realidade brasileira. De 3, 1,5 para cima, 1,5 para baixo. Será que não seria 4, 3,5? Porque isso faria a taxa de juros recuar mais cedo. Assim, a fotografia do Brasil realmente, crescimento econômico tem surpreendido, o desemprego está baixo. Minha opinião, e a gente não precisa entrar aqui nessa discussão, mas acho que mexer na meta de inflação nesse momento já geraria um desconforto ainda maior do mercado, a uma preocupação que, embora você tenha dito que o governo está cumprindo o que foi traçado no arcabouço, a expectativa de 2027, né, não tem a foto ainda porque não chegamos lá, mas a expectativa é muito preocupante, porque o próprio arcabouço ele não se mantém nesse nível se a gente chegar em 2027 nesse ritmo, né? As despesas discricionárias já vão acabar praticamente ocupando todo o orçamento, enfim. Tem um problema que não importa se vai ser o Lula, o outro candidato da esquerda, ou um candidato incumbente, um candidato da direita, mas o fato é que a gente tem um desafio fiscal para 2027. Mas, eu só queria saber se você concorda com esse diagnóstico, porque pelo que você me falou da sua resposta, eu imagino que a gente pode finalmente ver o Lula de 2003 em 2027, pensando que a gente vai ter que, de fato, enfrentar. Porque os planos do Haddad, que eu acredito que é um cara super bem intencionado, mas eu não sinto que ele tem o apoio dentro do próprio governo. Talvez até o Lula entenda, mas eu não sinto que tudo que ele gostaria de fazer está sendo feito de fato. Olha, primeiro, deixa eu só colocar aqui, eu não estou entrando no mérito de tratar de mudança de meta de inflação. Eu apenas disse que essa é uma discussão que existe do ponto de vista teórico, não é dentro do governo. Sim. Do ponto de vista teórico... Já fizemos episódio com... É sobre isso, porque muita gente fala, o Banco Central está cumprindo. O Banco Central agora foi indicado, a maioria dos diretores, pelo presidente Lula. E ele tem uma obrigação de fazer a inflação vir para a meta. Então ele está cumprindo, de certa forma, esse mandato. Então a pessoa passa a questionar. Então, será que esse mandato não está exagerado? Isso que foi pensado lá atrás? Não estou falando para agora, mas para repensar, discutir com a sociedade isso. O segundo ponto, Salomão, é que há uma realidade política em cada quadro histórico. Acabei de explicar quais foram as circunstâncias que Lula assumiu em 2023 a partir do que foi feito em 2022. Então, gerou isso. Se nós tivermos, obviamente, um cenário de 2026, Lula vencendo no primeiro turno, como algumas pesquisas mostram que isso é possível, que há 4 meses atrás era impossível, agora passou a ser possível, eu digo assim, naturalmente, né, o candidato que vai para a reeleição, que normalmente é favorito, voltou a ser favorito na maioria das pesquisas, isso poderá gerar uma eleição, um ambiente de 26 diferente de 22. E aí, portanto, eu tenho um 2027 diferente de 2023, com muito mais condições de implementar reformas necessárias. Um exemplo que aí o governo quer fazer e o Congresso não fez, ou pelo menos a maioria não aceitou. Redução de incentivos fiscais. Ora, nós já aprovamos uma reforma tributária dificílima que prevê o fim dos incentivos fiscais a partir de 2033 e agora você tem um gap enorme que dali pode surgir 30, 60, 100 bilhões de uma redução dos incentivos e você resolver a desconfiança do mercado rapidamente. Porque se surgisse, de repente, suponhamos que se surgisse, de repente, na previsão fiscal, mais 60 bilhões ou mais 100 bilhões. Ninguém estava discutindo se o arcabouço de 27 vai ser cumprido ou não. Estaria todo mundo dizendo vai ser cumprido. Ora, o mercado, os relatórios bimestrais, ali o pessoal fica olhando 2 bi para lá, 5 bi para cá, 10 bi para lá. Você imagina se você tivesse, não está aqui, 60 bi, 100 bi.
Isso só com redução de incentivo fiscal seria possível. Essa proposta não foi aprovada. Não da forma que gostaria. Inclusive foi para o Supremo decidir a constitucionalidade. Então o governo tem proposto, sim, medidas, não apenas na área da receita, mas na área da despesa. Porque isso é gasto tributário. Incentivo fiscal não é que você vai estar aumentando receita. A melhor maneira de dizer é redução de gasto tributário. E todos nós sabemos como boa parte desses incentivos, salvo raras exceções, são para privilegiar setores. É como se alguns setores tivessem capturado um pedaço do Estado a seu favor. Então, quem defende, por exemplo, a economia liberal, de livre concorrência, não pode ser favorável a tratamentos diferenciados. Eu já vi vários economistas liberais batendo duro nessa questão. E muitas vezes você tem lá interesses que se sobrepõem na atuação do Congresso Nacional, e é natural que o Congresso Nacional seja reativo às pressões da sociedade em geral, só que muitas vezes não é o interesse coletivo que está prevalecendo. Ou seja, segmentos reduzidos da sociedade muitas vezes estão tendo mais força política do que segmentos majoritários. Por isso que muitas vezes você tem que fazer campanha de esclarecimento à população, para a população se movimentar até para você ter um mercado mais democrático, mais justo entre os concorrentes do mercado. E muitas vezes não há isso no Brasil. Muitas vezes nós sabemos, grupos de interesse, fatias do mercado, sequestram o orçamento a seu favor. Então isso tem que ser debatido com muito mais clareza para a população entender. Por isso que esse novo sistema tributário ele vai ser muito melhor, que vai ficar mais claro para a população quem é que está pegando um pedaço do orçamento a seu favor através dos incentivos ou dos tratamentos diferenciados. Então isso é um ponto que eu bato muito na tecla. Então defendo sim o aprimoramento de cada despesa pública. Então você combater fraudes, você ver eficiência de programas, né, substituir programas menos eficientes por outros mais eficientes, combater desperdício. Um tema agora, por exemplo, dentro da reforma administrativa, o tema principal tem que ser supersalários. Esse é um tema muito importante e que muitas vezes tem muita resistência também dentro do Congresso. Repito, porque algumas categorias se sobrepõem sobre o interesse da coletividade e essa pauta sempre é falada, mas nunca executada. Então, o tema mais importante dentro da reforma administrativa é o fim dos supersalários, é o fim dos penduricalhos. Isso tinha que reunir toda a sociedade, que é uma fatia muito pequena. Não dá 1% da população brasileira que se beneficia disso. Como é que os outros 99% não são capazes de pressionar os legisladores para garantir isso? Fim do subsalário. Isso é mais importante do que qualquer outro tema que está sendo discutido na reforma administrativa. Esse é o tipo de pauta que ele não resolve os problemas do Brasil, mas ele passa uma régua numa questão até moral, né? Porque a gente tá, tanta gente falando sobre ajuste aqui, ajuste acolá, e assim, a gente já fez as contas em outros episódios sobre como se escala esses penduricalhos, né? Que acaba ficando um valor estratosférico. Salomão, é uma corrida para o teto. O que existe hoje, corporações fazem uma corrida em busca do teto, e quando se chega no teto, há toda uma engenharia para se criar despesas em tese não remuneratórias, em tese indenizatória, para sair da regra do teto. Então isso é muito grave. E eu espero realmente que no debate da reforma administrativa esse seja o ponto principal. Claro que a avaliação de desempenho dos servidores é importante, melhorar o ingresso dos servidores no serviço público, transformação digital, que é uma coisa que o Piauí é referência hoje no Brasil, eu falo isso sem falsa modéstia, né? Porque a transformação digital possibilita fazer mais com menos. Então é muito importante nós termos um governo cada vez mais digital para você conseguir equilibrar também receita e despesa. Então são temas que precisam ser colocados na ordem do dia. Mas eu diria que no curto prazo, 2 mecanismos que gerariam um grande efeito fiscal, que certamente seria e deveria ser defendido com muita ênfase pelo mercado, inclusive financeiro, é redução de incentivos fiscais absolutamente ineficientes, em sua grande maioria, e supersalários, penduricalhos. Você realmente dá um freio e uma redução imediata no crescimento desses valores injustos
que são pagos em relação à sociedade brasileira em geral. Muita coisa aqui que está surgindo. Eu quero voltar a falar principalmente de transformação digital, mas antes pegar um tema aqui olhando mais para 2026. Vou pegar a vinda que o José Dirceu, quando veio aqui, a gente estava conversando sobre o que não está funcionando no Lula 3, na avaliação dele. E, bom, o que ele falou é que talvez o grande ponto que o PT deveria focar em 2026 é que o Lula foi eleito presidente, mas as casas não tiveram ali, em sua grande maioria, deputados e senadores que estão ao lado do governo. Então, isso exige uma manobra de negociação muito maior, muita coisa tem sido judicializado. E até que o Dirceu falou que a campanha de 2026 seria não só votar no Lula, mas também votar no partido. E quando ele falou isso, me veio uma frase que eu não vou lembrar qual foi o cientista político que falou isso ao final das eleições de 2022, mas ele resumiu o pleito presidencial como o Bolsonaro perdeu, mas o bolsonarismo ganhou, fazendo referência aos políticos de direita que ganharam em sua grande maioria na Câmara, no Senado e até nos estados. Né? Você, como petista, foi um dos 4 governadores ali do PT que conseguiram se eleger. Como você vê essa visão de essa dificuldade, talvez, ou até essa relação mesmo do povo escolher o presidente de esquerda, mas o entorno não estar alinhado a isso? Como é que você vê esse desenho político? Olha, na minha visão, nós temos um sistema político eleitoral muito ruim, que precisa ser reformado. Então, se eu fosse elencar qual a reforma mais importante que o Brasil precisa fazer a partir de agora, é a reforma política eleitoral. Então, nós temos que caminhar na direção da coincidência de eleições, nós temos que andar na direção do fim da reeleição, nós temos que caminhar na direção do voto distrital ou distrital misto, dado que o voto em lista ainda é uma realidade muito distante, mas se você já fizesse um voto distrital ou distrital misto, você já teria muito mais coerência na escolha dos eleitores de cada região do estado também para o parlamento, para não haver muito essa dicotomia que está havendo hoje, né, que você citou, né? Então, um presidente eleito e um Congresso majoritariamente de oposição a ele. Tudo bem que pode acontecer, mas não na diferença que nós temos hoje. Então, ou seja, até a composição de uma base sólida fica muito mais difícil. E, portanto, essa reforma ela é essencial. Tem várias iniciativas no Congresso que já passaram em uma das 2 casas e que poderia ser muito abraçada pela sociedade em geral, pela grande mídia, pelo mercado financeiro, pelos movimentos sociais. Realmente, as eleições legislativas estão virando algo realmente quase que inconcebível, né? Então, a coincidência deixa eu te interromper, porque tava tentando lembrar quando foi isso. 10 de janeiro de 2025. A gente soltou uma newsletter, a gente escreve aqui também, a gente não só fala, a gente também escreve, adora escrever. A gente fez aqui, o voto distrital dos Estados Unidos deveria ser exemplo para o Brasil. Foi um dos primeiros episódios do ano que a gente explica sobre a ideia de voto distrital e como é que isso poderia ser usado no Brasil. Eu nem diria que o modelo americano, Salomão, é o ideal para nós. O ideal é o modelo alemão, porque parte dos parlamentares vem dos distritos e parte vem dos partidos. Então você tanto fortalece os partidos, que é fundamental, como você também não exclui o aspecto regional, ou seja, você conjuga o aspecto setorial, ou seja, direita, esquerda, conservador, liberal, você tem um aspecto, e também tem um aspecto regional, para nenhuma região ficar sem uma voz de qualidade em Brasília. Uhum. É por isso que eu acho que esse é o melhor sistema. Legal, vou até colocar, fazer uma atualização desse texto explicando o modelo alemão em relação ao americano. Bom. Mas você falou de voto distrital misto, fim da reeleição. Mas ainda que isso não passe, se houvesse pelo menos a coincidência de eleição, já seria um grande passo. A coincidência seria todo. Você, por exemplo, pegar o próximo mandato de prefeito e fazer ele de 6 anos, excepcionalmente, para em 2034 coincidir tudo. Tá. Por que isso é importante? Porque você não teria só um ano
para governar sem estar focado nas eleições. Você teria pelo menos 3 anos. Porque o que acontece? Quando você tem eleições a cada 2 anos, você tem aquele primeiro ano, no outro ano já tem eleição municipal. Então, termina que os parlamentares todos são envolvidos nas eleições municipais. Aí no outro ano já é a véspera do ano da eleição de governador e presidente. Então a coincidência é muito importante para que medidas de médio e longo prazo sejam tomadas. Então eu colocaria isso como fundamental. Com relação a essa quadra histórica, de fato é o maior desafio do presidente Lula, governabilidade com o legislativo. O ideal é você ter executivo e legislativo mais ou menos na mesma página. Claro que sempre tem um estica e puxa, natural da negociação política. Tem que haver, o poder legislativo foi eleito assim como o poder executivo. Então você tem aí um peso e contrapeso. E você tem o judiciário, que é um poder não eleito, cuidando dos direitos fundamentais, das minorias, para exatamente você não ter o império das maiorias e você ter direitos fundamentais de grupos minoritários sendo eliminados. Então esse é o modelo ideal. No momento em que você não tem executivo e legislativo falando a mesma língua, você tem um poder público ainda mais lento do que o normal. Porque você fica, às vezes, 1 ano, 2 anos na mesma pauta que poderia ser resolvida em 2 semanas, em 1 mês. Quando há harmonia, várias leis difíceis são aprovadas em pouco tempo. Às vezes em dias. Então, esse é o desafio maior. Acho que o presidente Lula tem imprimido agora uma relação mais parlamentar a parlamentar. Infelizmente, os partidos agora, eles são até grande número de parlamentares, mas são bastante heterogêneos. Então você tem vários partidos que metade dos parlamentares vota a favor do governo e metade vota contra. Tirando ali o PT e o PL, que o PT quase a totalidade vota sempre a favor do governo, e o PL quase a totalidade vota sempre contra o governo, os demais partidos de centro, do centrão, da centro-direita, como queira chamar, normalmente se dividem em todas as pautas. Ou seja, o governo vai ter que tratar parlamentar por parlamentar. E claro que o executivo tem vários instrumentos para poder ter essa liga maior, essa relação melhor com uma base de pelo menos 260, 270 parlamentares, para poder governar com a velocidade que precisamos. Eu acho que isso tem sido aperfeiçoado. Então tivemos aí momentos bem críticos nesse ano, mas eu acho que isso tem melhorado muito e vai melhorar cada vez mais. E o segundo ponto, que eu acho que já foi muito melhorado nos últimos meses, a comunicação do governo. Melhorou muito na comunicação com o povo sobre as entregas do governo e sobre os temas polêmicos que estão sendo disputados no âmbito do Congresso Nacional. Então, quer queira, quer não, o governo se comunicando melhor, ele é capaz de influenciar melhor decisões. Então, nós tivemos já vitórias, no caso, por exemplo, do imposto de renda. Você já imaginou ser aprovado por 494 parlamentares de 513, todos votando a favor de isentar quem ganha até 5 mil e cobrar um valor maior dos mais ricos? Isso, se você perguntar 6 meses antes, não teria chance nenhuma. De repente, uma circunstância política melhor, presidente mais fortalecido, comunicação melhor, tem uma grande vitória no Legislativo. Que ainda falta concluir no Senado, mas eu suponho que lá vai ser aprovado também. Mas, ao mesmo tempo, tivemos outras medidas que houve a surpresa negativa. E aí forçou o governo a fazer um ajuste fino nessa relação com os parlamentares, que eu acredito que está melhorando muito. E nós teremos, daqui para frente, grandes vitórias no parlamento e nessa temática que, inclusive, vai ajudar o equilíbrio fiscal. Deixa eu voltar para um ponto que eu não queria deixar de falar sobre a transformação digital. Tem ainda alguns assuntos aí de aspecto nacional, mas queria que você falasse um pouco sobre isso, porque acho que foi a primeira referência que eu tive sobre você, governador, essa visão mais moderna sobre alguns aspectos ligados à condução do seu governo. Queria que você falasse um pouco disso, né? Que é uma pauta... eu não digo uma pauta nem de esquerda nem de direita, mas é uma pauta mais jovem, né? Esse lado da transformação digital. Enfim, o que é isso? Você falou, o Piauí está virando referência nisso, mas o que é? O que é de fato o que vocês estão fazendo? Vou exemplificar que fica mais claro. Então, por exemplo, Programa de Recuperação de Celulares da nossa segurança pública. Eu vou lhe explicar o que é inovação dentro de governo
que tem a ver com transformação digital e tem a ver com a vida do povo. Então, o nosso secretário de Segurança é o secretário Chico Lucas, um profissional muito competente. Ele é o único secretário de Segurança do país, dos 27, que não é policial. Nós valorizamos muito os nossos policiais, mas esse aspecto dele não ser policial faz ele pensar muitas vezes fora da caixinha ou das caixinhas que compõem a segurança pública. E ele cultiva, obviamente, uma excelente relação com a Polícia Militar, com a Polícia Civil, com o Poder Judiciário, que é peça fundamental no combate à criminalidade, com o Ministério Público e com os órgãos sociais do governo e os órgãos federais também de segurança. Pois bem, nós diagnosticamos que o crime que atinge o maior número de pessoas é o roubo de celular. Claro que o crime que nós mais queremos diminuir mais é os crimes contra a vida, proteger a vida em primeiro lugar. Mas o roubo de celular realmente é algo que às vezes tira até a vida das pessoas, porque tem um latrocínio, mas realmente incomodava o maior contingente de pessoas. Então vamos atacar esse problema. Pois bem, o que foi feito? Um processo de inovação interna, reunindo a academia, algumas startups locais e servidores públicos das forças de segurança que entendem de tecnologia. O que foi feito? Pegou o conjunto dos boletins de ocorrência das pessoas que registraram. Normalmente, quando você registra um boletim de ocorrência, o policial requer a nota fiscal, os dados do aparelho. Uhum. Então lá tinha os dados do aparelho, inclusive o e-mail, que é o chassi do celular. Sim. Tratamos esses dados, enviamos para o Poder Judiciário requerendo, pedindo que a Justiça determinasse as operadoras de telefonia celular, que são 4 basicamente, informasse se havia linhas telefônicas deles em celulares daquela base de dados. Eles informavam também em lotes de informação. Nós tratávamos isso, obviamente, com o software e já mandávamos via WhatsApp mensagens automáticas para todos os cidadãos que estavam nessa relação de linhas telefônicas que usavam celulares da base de dados de celulares roubados, dizendo simplesmente: devolva o aparelho celular para a Secretaria de Segurança, porque esse aparelho é fruto de roubo, sob pena de você responder um processo criminal. Ou seja, eu recebia a mensagem, não o ladrão, mas a pessoa que talvez comprou o celular de um ladrão. Pode ser do ladrão também, mas é que a grande maioria são pessoas que aproveitaram ofertas generosas de celulares com preço baratíssimo, sem nota fiscal. Ou seja, de certa forma, elas participaram da cadeia criminosa, sim, ainda que de boa fé. Então o Estado deu essa oportunidade, devolva. Porque aí você não sofre. 62% devolveram espontaneamente. O Piauí devolveu 15 mil aparelhos celulares em 1 ano e meio. E só foram roubados 6 mil aparelhos celulares no último ano. Ou seja, eu devolvi mais celulares para o cidadão que teve celular roubado do que novos roubos. O saldo é positivo. Uhum. E o melhor disso, Salomão, inibiu a compra de aparelhos celulares fruto de roubo, sem nota fiscal. Resultado? Deixou de ser um roubo atrativo para o criminoso e houve uma redução de 55% do roubo de celular no estado do Piauí. Então, além de devolver, resultado, todos os estados da federação visitaram o estado do Piauí. Todos. E, no último número que eu tinha, 22 tinham implementado a mesma metodologia. E nós integramos toda a metodologia para o Ministério da Justiça, que colocou como protocolo nacional. O ministro Ricardo Lewandowski fez isso. Então, estou lhe dando um exemplo de como a transformação digital, ela não é contratar a Big Tech. Você pode utilizar a Big Tech com alguma solução, mas é gerar inovação com servidores, academia e startups, eventualmente Big Techs, para gerar soluções efetivas em políticas públicas que impactam a vida do cidadão. Outro exemplo, saúde digital. O Piauí tem 3 milhões e 300 mil habitantes. Nós implantamos uma plataforma de saúde digital que leva consultas especializadas, 12 especialidades médicas, para todas as unidades básicas de saúde e também no aparelho celular de quem quer que seja. Se você quiser agora fazer uma consulta médica no Piauí Saúde Digital, no aplicativo que a gente tem, você faz 24 horas por dia, 7 dias por semana. Fizemos já 1 milhão de atendimentos em 16 meses, numa população de 3 milhões e 300 mil habitantes, ao custo de menos de $1 por vida por mês.
para toda a população, 24 horas por dia, 7 dias por semana, no celular, na unidade básica de saúde, nas escolas, nos espaços de cidadania que nós temos lá de atendimento à população. Então, de novo, transformação digital permite fazer mais e melhor com menos recursos. Então, e esses exemplos que nós temos, eles estão se propagando em todas as áreas. Porque nós criamos um Conselho de Transformação Digital, nós criamos a primeira Secretaria de Inteligência Artificial do país para gerar soluções de governo e para fomentar o ecossistema de inovação no âmbito privado também. Nós, como já falei, colocamos inteligência artificial como disciplina obrigatória para eu ter cada vez mais jovens antenados com isso. Cada vez mais, Salomão, as descobertas relevantes são feitas por meninos e meninas cada vez mais jovens. É impressionante como você tem, né, uma quantidade enorme de soluções geradas por jovens de 18, 19, 20, 22, 23 anos. Então você tem que aproximar o governo dessa juventude criativa que nós temos, mas, repito, partindo do governo. Não é uma empresa que vai chegar com uma solução para um processo inovador dentro do governo. É o governo que tem que se abrir para isso. E a partir desse Conselho de Transformação Digital, que é presidido pelo governador do estado, a gente incentiva muito esses processos inovadores dentro das nossas secretarias, gerando soluções que impactam a vida da população muito rapidamente e, o melhor, em escala. Né? Em escala. A transformação digital permite escalar isso muito rapidamente. Muito bom, muito bom. Pô, parabéns pelas medidas aí implementadas. Muito legal ouvir ideias novas fora da caixa que estão dando certo e ajudam a sociedade de maneira geral. Eu estou preocupado com o horário, governador, porque eu sei que as nossas agendas estão corridas, mas eu quero voltar para o assunto 2026. Pergunta direta e reta. Você, como um especialista aí no lado fiscal, né, pelo seu tempo ali como secretário da Fazenda, você acha que esse assunto vai entrar à tona em 2026? Você acha que vai ser discutido isso? Ou a gente deve viver mais uma daquelas disputas polarizadas, nós contra eles, aquela coisa que a gente já tem visto nas últimas eleições? Enfim, como é que está a sua expectativa para disputa presidencial? Porque a disputa no estado, eu estou vendo ali que você deve estar acompanhando ali no dia a dia, mas está um pouco menos polarizada ali do que a disputa nacional. Não, mas nós temos que ter muita humildade. Eu sei, tô brincando, não tô zicando aí não. Para cuidar da nossa eleição no momento apropriado. Mas em relação a 2026, cenário nacional, eu acho sim que vai ser polarizado, do ponto de vista de que você vai ter o candidato Lula representando o nosso campo político e um candidato representando o bolsonarismo. Independente de ser alguém da família Bolsonaro ou algum pré-candidato que seja atualmente governador, na prática, vai ser um candidato bolsonarista. Então você vai ter, claro, que a polarização. Mas eu acredito que hoje o cenário é muito mais favorável para o presidente Lula, dado uma série de acontecimentos que nós tivemos nos últimos meses. Então a tendência é uma vitória do presidente Lula com uma margem muito maior do que a que ele teve em 2022. Primeiro, porque ele está no governo. Na outra, ele estava na oposição. Segundo, porque ele melhorou muito a comunicação. Terceiro, porque ele está melhorando muito a relação com o Congresso, apesar de ainda ser muito desafiadora. Quarto, esses episódios envolvendo os Estados Unidos e o presidente Trump, quer queira, quer não queira, propiciaram muito, né, a melhora do presidente Lula, porque certamente foi um ataque externo e naturalmente o povo, em sua maioria, se une contra esse ataque externo. A postura do presidente Lula gerou o diálogo agora com o presidente Trump, então demonstrou que a postura do presidente Lula foi uma postura vitoriosa. Então, na visão de chefe de Estado, ele cresceu muito, né, nesse episódio dos Estados Unidos. E a economia, do que diz respeito à população em geral, ela está muito favorável para o projeto do presidente Lula, porque você tem inflação sob controle, você tem mercado de trabalho extremamente ativo, baixíssimo desemprego, você vai ter no próximo ano, inevitavelmente, uma redução da taxa Selic, é o que o mercado espera, inclusive. Uhum. Então você vai começar, ainda que a taxa esteja muito alta, ela vai continuar, vai começar a diminuir. Então isso é positivo.
Então você vai ter cenário, inflação na meta, dentro da meta, taxa de juros diminuindo, mercado de trabalho aquecido, economia crescendo mais de 2%, cresceu mais de 3% os 2 primeiros anos. Então o cenário é muito favorável ao presidente Lula. E eu acredito que do ponto de vista da discussão fiscal, o governo, presidente Lula, ministro Haddad, vão defender o cumprimento do arcabouço fiscal. Então, a regra do jogo que está valendo, ela vai ser cumprida e os agentes políticos vão defender o cumprimento da mesma. Então, isso é muito importante para essa discussão. Então, obviamente que para 2027, você vai ter que esperar um pouco mais 2026 acontecer para você precificar ou analisar ou prever o que vai ser necessário fazer em 27. Mas nós não podemos nos precipitar. O mais importante é que em 26 todos defendamos o cumprimento do arcabouço fiscal. Eu acho que isso está na pauta do dia. Acho que temos muitos elementos para cumprir. Claro que temos alguns temas legislativos muito importantes. Eu já falei essa questão dos incentivos fiscais, já falei dessa questão aí dos supersalários. São temas que podem ser aprovados, inclusive, esse ano. Tem uma chance de haver uma convergência como houve no imposto de renda. E aí a gente ter uma solução até melhor do que o mercado espera atualmente. E agora falando além de 2026, e aí de novo trago uma pergunta que eu fiz para o próprio José Dirceu, da dificuldade de ter um sucessor ao Lula, né? Onde está esse nome? Aí já trazendo aqui a resposta do Dirceu, ele falou que o PT teve um momento de ruptura, de paralisação após, né, todos os escândalos que aconteceram, o impeachment da Dilma. Então, também teve uma janela ali que o partido ficou praticamente, né, congelado ali em termos de crescimento e tudo mais. Mas o fato é que o Lula tá ali, né? A gente fez até a brincadeira antes de começar a gravação que você tá com a metade da idade do Lula, né? Você tá com 40, o Lula tá com 80. Você, um quadro dentro do PT jovem, que tá tendo um resultado claramente bem avaliado, né? É governador e tá... possivelmente vai ser eleito de novo. Mas o que vem a seguir após o Lula? Como é que vocês enxergam dentro do PT essa formação para o partido continuar existindo com nomes que vão ter uma representatividade nacional? Enfim, te pergunto porque claramente você deve aparecer nos próximos anos como um quadro nacional aí pelos resultados que vem colhendo, né? Olha, Salomão, até agradeço a referência que você fez à minha pessoa, mas o meu foco é o governo do estado do Piauí. Eu acho que a gente está plantando várias sementes nesse primeiro mandato e eu espero, né, no momento apropriado, ser avaliado pela população para continuar esse trabalho, eu diria, acelerado que nós estamos fazendo, e espero que continue governando ao lado do presidente Lula, porque obviamente que o presidente Lula respeita muito mais o federalismo brasileiro do que o eventual candidato bolsonarista, porque nós tivemos uma experiência de muito ataque à federação. Então, do ponto de vista de qualquer governo, é muito melhor um presidente que tenha essa visão da federação, da cooperação federativa. Sem contar o alinhamento político que eu tenho com o presidente Lula. Então, eu acredito que o presidente Lula, como eu já disse, é favorito, vai ser reeleito se Deus quiser, e o povo assim avaliar. E eu acho que após isso, ele irá conduzir esse processo de sucessão dentro da centro-esquerda, dentro do nosso campo político, dentro do nosso partido, para poder exatamente apresentar um nome ou novos nomes para os embates futuros. Então, é ele que vai conduzir, até porque o lulismo é muito forte, quer queira, quer não. Está muito atrelado, né, o sucesso da centro-esquerda no Brasil ao desempenho pessoal do presidente Lula. Claro que o partido é importantíssimo, mas o desempenho pessoal dele, essa capacidade de diálogo, essa capacidade de adaptação a cada momento histórico é algo realmente impressionante. Então ele é que vai conduzir isso a partir, obviamente, de 2027, na própria montagem do governo que ele vai fazer. Então o PT tem vários nomes,
de uma outra geração que não a do Lula, o próprio ministro Haddad, que já foi candidato a presidente da República. É realmente um nome natural, a meu ver, para isso, mas é claro que quem vai decidir isso é o presidente Lula, claro que escutando muita gente, ele é um líder político que tem essa capacidade de ouvir impressionante, o presidente Lula tem essa capacidade, então ele vai tomar uma decisão nesse sentido, qual nome ou quais nomes ele vai fomentar, e aí eu acho que vai ter que ser logo, não vai poder esperar muito tempo, até para ele poder, não é, apresentar à sociedade o nome que ele acredita que vai, ou os nomes que ele acredita que poderão dar continuidade a esse projeto político, socioeconômico que nós defendemos. Então, eu acredito que, se eu tiver certo, né, que ele vai ser reeleito, o processo se dará dessa forma. Ele conduzindo o processo, claro, ouvindo vários líderes, como ele sempre faz, mas ele é que vai conduzir esse processo. Bom, quero ir para o ping-pong e já vou trazer uma pergunta com cara de final de entrevista antes do ping-pong. Você, muito jovem, né, 40 anos de idade, para o mundo político, até principalmente bem jovem, você imaginava estar na política, vamos pegar 20 anos atrás, ali, quando você estava no mestrado ainda, né? Com 20 anos já estava Mas você estava ali começando a sua carreira acadêmica ali, seu trabalho. Você imaginava estar na política depois de 20 anos? Olha, eu realmente tive um momento na minha infância, talvez adolescência, que eu, por ver meu pai candidato várias vezes, inclusive para cumprir o papel de defender as ideias, mesmo sem chance de sucesso eleitoral, então realmente um homem de muito desapego, né? Eu alimentei naquele momento. Depois que eu entrei na carreira profissional, como professor, como empresário da área educacional, até do mercado financeiro, como eu tive uma curta passagem, mas de muito aprendizado, eu realmente estava fora do meu radar. Foi aquele convite do Wellington, que eu falei, para ser secretário de Fazenda, que foi absolutamente surpresa para mim o convite, até porque eu tinha 29 anos de idade. Assumir uma parte de secretário da Fazenda não era algo comum. E aí eu entendi aquilo como eu sou muito temente a Deus, um cristão convicto, e isso aqui é um chamado, é a hora de se decidir. Vai querer ficar só nessa luta de gerar prosperidade para sua família ou vai fazer sua parte para a prosperidade do coletivo, da sociedade? E ali foi uma decisão difícil, mas eu agarrei aquela oportunidade. Então, a partir dali, sim. Quando eu entrei na vida pública, claro que passou a ser algo possível para mim disputar um cargo eletivo para o executivo, né? Minha vocação sempre foi como gestor, eu entendo assim. Então, para o executivo, e claro que esperei longos 8 anos para naturalmente surgir, além de uma relação de confiança forte com o Wellington, com o ministro Wellington, também a confiança da classe política, para poder ser o candidato escolhido daquele grupo tão robusto, né, que nós temos lá no estado do Piauí, uma base aliada grande e coesa. E eu sei que é difícil fazer projeções, principalmente sobre o futuro, né? Tem a frase poeta, mas você se imagina fazendo alguma coisa que não seja estar na política? Ou você acha que quando entra na política é um caminho sem volta, você deve ficar... Não, pelo contrário, estou preparado para sair na hora exata para poder voltar à minha carreira pessoal, carreira profissional. Você se vê... Claro que sim, não, isso aqui é uma passagem, você não tenha dúvida. Eu encaro a política como uma passagem, uma missão. Claro, se você tiver uma outra missão compatível depois com esse perfil executivo, seria algo a se analisar. Mas eu estou extremamente preparado para cumprir minha missão até, eventualmente, 2030, porque eu desejo ser candidato à reeleição. Claro que isso vai ser decidido apenas nas convenções partidárias de julho do ano que vem. E aí cumprir minha missão até 2030 e preparado para voltar para o setor privado. Governador Rafael Fonteles, foi uma honra ter esse papo. Agora vamos para a parte mais fácil da conversa, que é o ping-pong, que são as perguntas que eu sempre faço em todos os episódios, mas já deixo aqui meu agradecimento. Vou começar perguntando sobre os livros, depois música, convidado e a maior gentileza
da vida. Deixa eu anotar aqui no meu caderno. Primeiro, começar com um livro... Eu sempre pergunto um livro de mercado, mas pode ser um livro técnico, enfim, um livro mais técnico para a nossa audiência do Market Makers. É o pior emprego do mundo, do Thomas Trauma, falando do ministro da Fazenda, mas cabe a qualquer secretário de Fazenda ou de Finanças, né? Sem dúvida é um grande aprendizado para quem está nessa área. E um livro tema livre? Olha, como disse, eu sou uma pessoa muito temente a Deus, uma formação cristã derivada da minha família muito forte, né? Então, sem dúvida, o Evangelho, especificamente o Evangelho de João, é um livro que eu recomendo, está na cabeceira de todo mundo. E tem um que eu escrevi, muito pequenininho, que é Diretrizes do Desenvolvimento de Longo Prazo do Estado do Piauí. Foi a minha visão, é a minha visão de longo prazo para o desenvolvimento do Estado do Piauí, baseado numa palestra que eu dei. Ele é bem fininho, ele está até disponível em PDF, eu vou lhe passar. Ah, vai? Pô, eu ia abrir agora aqui então já... Para ter a visão de longo prazo. Mas ele é bem curtinho mesmo. Não, tudo bem. Nesses novos tempos que ninguém quer ler muito, né? Ninguém quer aprofundar. Se eu soubesse, teria lido antes da entrevista. Pô, já... Mas me manda mesmo. Baseado basicamente é a descrição de uma palestra que eu dei para líderes institucionais, políticos, empresariais e sociais lá do Piauí, para tentar meio que dar minha contribuição para a visão de Estado, não a visão de governo. Então, eu não falei de governo, falei da visão de Estado. Se o pessoal quiser receber, posso mandar também? Claro. Então, quem quiser receber também o livro do governador, manda lá um e-mail para contato@mmakers. Lá eu falo das 3 diretrizes principais, que é o super choque educacional e tecnológico, a estabilidade duradoura, fiscal e institucional, e a abertura econômica. Tem tudo a ver com o que a gente falou aqui hoje na entrevista. Da hora. Pô, que legal. Agora, o não leia, a recomendação de não leitura. Eu não estou nessa fase de desagradar ninguém, não. Eu evito, eu não sei nem o que lhe dizer aí de não... Eu vou trazer uma plaquinha assim, ó, eu pulo, Silvio, em homenagem ao Show do Milhão. Eu vou evitar... Hoje não, fala. Falar mal aí, até porque próximo ano tem uma disputa eleitoral, não quero jogar ninguém fora, se escapa dentro. Uma música, e por que essa música? Olha, o hino do Piauí é a música, porque nós estamos no mês do Piauí, nós fizemos uma campanha muito forte de autoestima. Piauí, você sabe muito bem, ele esteve muito tempo na periferia do desenvolvimento social e econômico. Ainda temos muitos desafios históricos, mas eu acho que nós estamos fincando o Piauí no mapa com o nosso potencial, sobretudo humano, os nossos talentos. Tem uma personalidade do Piauí que já disse uma vez que o principal produto de exportação do Piauí é o piauiense. Então, você vai ver cada vez mais piauiense brilhando na medicina, no direito, na política, na área empresarial, na área social. Então, o hino do Piauí, para mim, é a música do momento. E tudo que fala bem do Piauí, até a vaqueirinha da hora lá do Júnior Viana, que tem hora da vontade de bater no Piauí. Tudo que eu for homenagem ao Piauí é a música que eu recomendo. Pensei que você ia falar a música do Juca Chaves, o Take Me Back to Piauí. Pronto. Com a Ainda Estou Aqui, fez retornar esse grande sucesso também. Um convidado que você gostaria de ver aí no seu lugar, contando a história dele aqui no Market Makers? Olha, o Haddad já esteve aqui? Ainda não, mas se mandar um WhatsApp ali para ele, não foi por falta de convite, viu? Eu vou recomendar. Então já manda lá ô ministro, vai lá, os meninos. Acho assim, eu admiro eles são muito da Faria Lima, mas são bonzinhos. Eu admiro muito o Haddad porque ele foi ministro de uma área finalística, como foi a educação, muito bem sucedido. Agora está na área meio, que é a área de finanças, que eu fui secretário de Fazenda, sei como é difícil conciliar. E ele tem conseguido, a meu ver, navegar bem nessa área, que é difícil, porque você tem que dar explicação de tudo que o ministro faz. E eu tenho notado nos últimos meses, né, ele falando mais, explicando melhor, com mais ênfase as decisões tomadas. Isso tem ajudado muito o país a ter uma clareza maior do que está em jogo em cada decisão tomada, em cada discussão. Então, eu sugeriria o ministro Haddad. Bom, então tá aí feito o convite. Se mandar aquele WhatsApp para ele, melhor ainda, que ajuda, fortalece o nosso convite aqui, governador.
E, por último, faltou a maior gentileza que já te fizeram na vida. Qual foi? Olha, a maior gentileza da minha família, sem dúvida. Minha esposa, Isabel, ela realmente é uma pessoa que contribui muito para mim todos os dias. Assim, só o fato dela compreender essa vida agitada que nós temos, abraçou a causa da primeira infância, tá? Ela tem um cargo voluntário de coordenar o Pacto pelas Crianças do Piauí, tem abraçado também isso. Então, para mim, isso é um grande gesto de gentileza dela, né? Topar a parada de estar junto comigo nessa missão pública, que é totalmente diferente da vida que a gente tinha quando ela me escolheu para casar, né? Há quanto tempo vocês são? 14 anos. 14 então, eu anos. estava assim, Antes do chamado do Wellington. Foi 3 anos depois, ela fez essa gentileza de topar a parada junto comigo. Então, isso. E também cito aqui meu pai, que ele, quando era político, né, ele nunca deixou eu na política. Ele disse, rapaz, se um dia você quiser, vai ser depois que eu sair. E coincidiu, depois dele sair, alguns anos depois, foi que o Wellington me chamou. Né? E ele sempre me deu essa autonomia muito grande de tocar minha própria vida. Claro que ele está todo tempo lá orando para que eu acerte mais do que erre, né? É um conselheiro para a vida toda. Mas ele realmente nos criou, a mim, as minhas irmãs e a minha mãe também, com total autonomia. Olha, você vê, né? Eu realmente tinha esse desempenho acadêmico muito bom e eu escolhi fazer matemática. Não era fácil, a pressão para fazer medicina, para fazer... E ele sempre deu essa liberdade, você siga seu coração. Também siga seu coração. Então isso aí para mim é um gesto de gentileza muito grande do pai. Que eu vejo muitos pais querendo determinar o ainda que os mais filhos devem médico, fazer. Né? Eu sou filho de médico também e eu era o melhor aluno dos 4 filhos ali. Então, naturalmente, eu tinha que fazer medicina. Você vê, meu pai é um socialista convicto e nunca me fez cara feia por eu empreender, por eu, nessa minha fase empresarial, querer buscar aumentar a minha renda, aumentar o sucesso empresarial. Então, na minha escolha acadêmica, na minha escolha empresarial e nas minhas escolhas políticas, nunca fez uma interferência, atrapalhou ou quis induzir. Pelo contrário, é um conselheiro e que dá liberdade total às decisões que eu tomo. Então, eu considero isso uma grande gentileza da parte dele e por isso faço esse registro aqui também. Que legal, governador. Pô, muito obrigado por ter vindo a São Paulo conversar com a gente. Fiquei muito feliz com esse papo, aprendi muita coisa, espero que você tenha gostado também. E não deixar de visitar o escritório da Invest Piauí aqui na Faria Lima. Na Faria Lima aqui tem muito dinheiro, viu, Salomão? Nós estamos atrás de levar esse dinheiro para investir lá no Piauí, o melhor lugar do mundo. Eu já expliquei aí, assiste essa entrevista lá no começo. Eu falei desse potencial do Piauí em várias áreas. Nós temos uma equipe de primeira que fala a linguagem dos investidores, dos empreendedores, para receber bem esses investidores e acompanhar em toda a jornada do investimento do nosso estado. Não, e só naqueles 10 minutos iniciais que você falou sobre o Piauí já me deu vontade de ir lá conhecer o estado, ainda não recomendo para quem você conhecer, para conhecer o Piauí e esse potencial. Boa. Valeu demais, governador. Valeu você que acompanhou até o final da entrevista. Joinha no vídeo, se inscreve no canal. Market Maker já fala com mais de 5 milhões de pessoas por mês e quer falar com muito mais gente. Você clicando em inscreva-se, você leva esse conteúdo para muito mais pessoas. Toda terça, quinta e domingo eu tô aqui, 18 horas, no YouTube ou na sua plataforma preferida de podcast, tá bom? Até a próxima e tchau!